Olá, bom dia. Bom dia, meu Mato Grosso. Começamos aqui agora mais uma edição do seu A Notícia de Frente. Como sempre, estou aqui ao lado de dois ícones, de dois monstros sagrados do jornalismo brasileiro. Antero Paz de Barros Neto, a nossa enciclopédia, e Lúcio Sorge, a elegância da notícia. Com eles faremos o programa de hoje. Aliás, tem muita coisa para a gente conversar nesse programa de hoje. Antes, porém, bom dia, Lúcio. Elegância total, voltou ao seu normal, né? Continua ainda com rescaldo, né? Mas já recuperado. Já recuperado. Bom dia, Divaldo. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra sempre com a sua companhia. Recuperado do acidente com a mão. Exatamente. Um acidente, né? Os atletas, né, convivem com o imprevisto. E o senhor, como atleta, conviveu com o imprevisto. Né? Bom dia, Antero Paz de Barros Neto. Bom dia, Divaldo. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Antero, eu não quis tocar nesse assunto ontem, porque ainda estava quente, né? A cabeça estava quente. Como é que o misto deixa escapar, em 2 minutos, uma classificação na Copa do Brasil? Não é nem pelo dinheiro, veja bem. O dinheiro, evidentemente, 1,4 milhão, faria um benefício tremendo para um time médio ou um time pequeno hoje, como financeiramente falando, como um misto. Grande na sua história, mas ainda com problemas financeiros. Mas como time de futebol profissional, em 2 minutos, dentro de casa, deixa escapar, ganhando o jogo, 1-0, recebe uma virada de 2-1. Até porque a Chapecoense não tinha Pelé, né? O que a gente tinha na história do futebol brasileiro era o Vasco 2-0 contra o Santos no Maracanã. E Pelé, nos últimos 2 minutos, faz 2 gols. Uhum. Mas o Santos tinha Pelé. Né? A Chapecoense não tinha Pelé. Uhum. Na verdade é o seguinte, há uma diferença de estrutura, né? Enquanto você tem uma folha de, tá lá os gols, o primeiro gol do Misto foi um golaço, o gol do Amendoim. Agora olha o segundo gol do Misto. O cidadão não tira a cabeça para cabecear e o goleiro falhou, né? Agora olha o terceiro, entra livre. Né? Lado direito defensivo do Misto. O segundo gol da Chapecoense. Não. O lado esquerdo do Misto era mais problemático. Não, mas aí foi pelo lado direito, né? O Misto abre o marcador. Aí né? o Misto com o marcador. Aí, esse gol, né? Tinha que ter alguém ali perto cruzamento dele, e o goleiro também, a bola todo mundo ficou olhando goleiro. o cara cabecear. E esse aí, ó, totalmente desguarnecido do lado direito. Enfiaram no vazio ali, tá na cara do gol. Ali o time estava anestesiado pelo primeiro gol que tomou. Estava anestesiado pelo primeiro gol que tomou. O primeiro gol deles foi aos 47. Agora todo mundo está falando 45, coisa nenhuma. É que o árbitro mandou dar 4 minutos, 5 minutos, e eu estou vendo o árbitro mandar e o cara da federação brigando com a tabuleta e não conseguia acender, e não acendeu. Hora nenhuma para informar quanto que era o tempo excedente. Acabou e eu prestando atenção no árbitro, né, pela experiência de comentarista de futebol. E aí o Misto toma 2 gols. Na minha opinião, o técnico do Misto, que veio fazendo um bom trabalho, que organizou o time jogou bem contra o CSA, jogou bem contra o Chapecoense, era para ganhar o jogo. Ele fez o que talvez 90% dos técnicos brasileiros fariam. Está ganhando de 1-0, já estamos com 45 minutos, vou meter um volante e meter um zagueiro. Tirou o ponto esquerda, que estava segurando o lado direito do time adversário, e tirou o meia esquerda, que segurava a bola, que fazia o Misto tocar a bola, que era o que o Misto precisava naquele momento. Aí o Misto pôs todo mundo na zaga, criou um buracão aqui, e o time da Chapecoense veio à vontade. E o Misto não foi para a entrada da área, o Misto foi para a pequena área. O Misto foi para dentro da grande área. O que chamou o time da Chapecoense para cima. Deu sopa pro azar. E o time da Chapecoense acabou dando sorte, fazendo 2 gols. Mas eu acho que o papel do Misto foi bonito, presença da torcida do Misto. Mais de 8 mil pessoas presentes no estádio, com um detalhe, Edvaldo, eu preciso organizar o futebol do Mato Grosso. Muita gente voltou. Mas por quê, André? Porque... 8 mil pessoas, o estádio é para 50 mil. O Celcinho aqui da televisão,
só conseguiu entrar no estádio faltando 2 minutos para terminar o primeiro tempo. Faltou ingresso. Ah, mas aí Aí as pessoas na fila para comprar ingresso falaram, calma aí que estamos imprimindo ingresso. é o crime da mala, né? Né? Aí Faltar papel? faltou papel, faltou Papel, ingresso, pô. faltou ingresso. Meu Deus. Faltou ingresso, aí as pessoas mandaram esperar para imprimir o ingresso, aí venderam o ingresso para o cambista, assim pelo alambrado, Ah. o ingresso que era 30, eles vendiam lá por 40, 50, e a turma ia comprando, ia entrando, ia comprando, ia entrando, e muita gente voltou. Porque não conseguiu ter a paciência para esperar. Quer dizer, haja paciência, né? De quem é a culpa aí? Da é da federação ou do clube? Não, é da federação. O clube mandante não tem que fazer isso? Não, é da federação. A federação Então, é a um federação- campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, é da federação. Tá. Nós não tivemos um caso semelhante a esse, ou quase semelhante a esse, quando o Cuiabá também decidiu a vaga, decidiu um campeonato Todos aqui os jogos que forem organizados assim, na federação? eles vão acabar tendo esse problema. Hein? Nós vamos vir aí com uma Série B, com o Cuiabá, e é preciso começar a evitar esses problemas. A outra coisa que dá dó é quando você sai do estádio, você vê o seguinte, que o transporte coletivo não funciona. De nada valeu a lei que eu e Márcio Arruda fizemos. Nós fizemos uma lei municipal obrigando nos dias de jogos a ter transporte municipal do estádio para os bairros. E não tinha. E não tinha. Então as pessoas ou saíam a pé do estádio ou de carro. Congestionamento de carro ou a pé. Antigamente os ônibus ficavam estacionados. Ficavam estacionados, porque na época nós éramos vereadores, cobrávamos a questão da existência da lei, a prefeitura não liga, os clubes não cobram a prefeitura, a federação não cobra a prefeitura não precisa fazer nada, é regulamentar a lei. Eu acho até que tem um exagero na lei que nós fizemos, falando que tinha que ter 5 viagens de todos os bairros para o Verdão. Na época, como nós tínhamos grandes públicos no Verdão, valia. Eu acho que hoje a prefeitura tem que regulamentar isso, mas não pode deixar faltar ônibus no Até como estádio. incentivo, Antero, Ao esporte, né? para que, ao esporte e ao torcedor. Do torcedor. Você torcedor que mora no Pedra 90, você está falando aí, que é ponto a ponto. 2 carros, 3 carros, na sua cidade, ficar ali na porta do estádio, ou estacionar na porta do estádio assim que o jogo terminar. Quem mora no Parque Cuiabá, quem mora no CPA. Porque, do contrário, nós não vamos entusiasmar o torcedor de futebol a voltar para o estádio. Eu acho que a torcida do Misto sofreu muito. Claro, pelo resultado do jogo, né? Sabendo que o clube que vive enormes dificuldades financeiras, Pois é. o Misto tem uma dívida de 2.800.000 na Justiça Trabalhista. 50% das dívidas. 50% só no jogo de ontem, porque já ganhou 1.100.000. Né? Com mais 1.400.000, 2,5. iria para 2,5. Deve 2.800. Quer dizer, praticamente ele quedaria a Não, dívida e trabalhista fácil, do 300 Misto. está fácil de negociar, né? Não, eu acho que o Misto consegue sair dessa dívida com relativa facilidade. Não é dívida significativa para um clube do gigantismo do Misto. Verdade. O Misto é gigante, provou. E assim, quem foi lá foi para torcer para o Misto. Parecia velório. Hora do saída do segundo jogo. gol. Era um silêncio sepulcral. Parecia um silêncio assim, respeitoso e tal, pela derrota do Misto. Nós tivemos o Cuiabá que jogou bem contra o Botafogo e perdeu. Tivemos um Misto que merecia ganhar da Luverdense e perdeu. Agora, só o ano que vem, né? Da Chapecoense. Agora, não, ainda tem o Luverdense que vai enfrentar o Fluminense. Ainda temos o Luverdense que vai enfrentar o O Fluminense. Luverdense vai para o Rio, né? Não, são 2 jogos. Um aqui e outro, E outro lá. lá. Entendeu? Então, o Luverdense primeiro deve jogar aqui e depois deve decidir com o Fluminense lá. Parada dura, não é, Antero? Para o Luverdense, porque Dura isso. o Ganso está fazendo gol até de barriga. Não, o Ganso jogou muito. Não, jogou muito. É um grande Só jogador. anteontem. Nossa Senhora. Não, grande jogador. joga muito. Grande E jogador. o técnico do Fluminense, para mim, é o que ele tem de novidade no futebol brasileiro. O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, é o treinador que eu queria ver no meu time, viu? É o treinador que eu queria... Se bem que o Corinthians não dá espaço
para esse tipo de futebol, né? Depois que ele se consagrar no Fluminense, e eu espero que ele se consagre, aí o futebol brasileiro vai reverenciar o Fernando Diniz, que, na minha opinião, é o nosso Guardiola. O técnico do misto faz um grande trabalho, Edivaldo. Você acha que o Fernando Vai Diniz é o mexer- nosso Guardiola? Eu acho. Eu acho que o Fernando Diniz é o nosso Guardiola. Você vê, preste atenção, vê o Fluminense jogar. Não, o Fluminense está jogando bonito. Vê o Fluminense jogar, é um futebol que não tem medo de fazer o futebol brasileiro. Aham, futebol de Porque essa toque. história de que o futebol brasileiro tem que ter 2 volantes, 3 volantes, 15 volantes, isso é uma conversa fiada. Acabou, conversa piada. Isso é uma conversa não fiada. tem O Brasil foi várias vezes campeão do mundo jogando para frente. Para frente, é verdade. E o Santos jogando para frente. O Palmeiras antigo, Aí, a academia, jogando para frente. Tomava 3, 4, fazia 5. É. 3, 4, fazia 5. Mas, parabéns ao misto. Não, Parabéns eu ao acho que a torcida do Misto merece parabéns. Parabéns o clube, ao Misto. os atletas. Porque se você pegar, Edvaldo, a folha da Chapecoense é 3 milhões e 800 mil. A folha só de salários e atletas. Todas as despesas do Misto não chega a 140 mil por mês. É uma diferença gigantesca de estrutura, E estrutura. de folha em tudo. salarial, em tudo. Estrutura. Né? Então, Você tem um trabalho de base na Chapecoense extraordinário. Pois é. Extraordinário. Mas o Misto chega lá. Foi. Eu esperava que o Misto fosse ser campeão mundial antes que o Palmeiras, né? Talvez seja, né? Mas o futuro dirá. Vou dizer uma coisa. Você tá bem amparado nesse programa. Né? Não, tá, eu vi até de verde e branco aqui. E você, Elegância, o que é que pode dizer de ontem para hoje? Não, só registrar aqui o seguinte. O Palmeiras que foi bem, também, né? Ganhou Dois- fora. 2-0, foi bem, Tá, né? já vai chegar. à final Não da fez um bom Libertadores. futebol, mas ganhou. Ganhou. É como a gente está analisando o futebol brasileiro. Ganhou, tá ótimo. Vamos comemorar. Tá vendo? Mas ganhou. Ganhou. E além dessa vitória exuberante, né, o que a gente pode destacar de ontem para hoje? Destacar que o Tribunal de Contas do Estado deu uma forcinha aí ao governador Mauro Mendes. O Tribunal de Contas do Estado, numa decisão do Pleno, analisando lá uma medida cautelar, né, que havia sido deferida pelo conselheiro Isaías Lopes da Cunha, a decisão do Pleno diz o seguinte: diz que Mauro Mendes não deve pagar os 82 milhões de reais que estão sendo cobrados por Emanuel Pinheiro. Ou seja, a Prefeitura de Cuiabá entende que tem o direito de receber aqueles 82 Embora parceladamente, milhões, né? Que foi lá no final, no apagar das luzes do governo anterior, Pedro Taques baixou lá uma portaria, dividindo aí esse pagamento em 30 parcelas mensais, só que o Tribunal de Contas diz que não é para pagar. Não é para pagar. E lá, nesta decisão do TCE, os conselheiros colocam o seguinte: eles falam em irregularidades encontradas, que são graves as irregularidades, e aí eles também acrescentam que existem inúmeras suspeitas e indícios de fraudes e irregularidades que envolvem a gestão, as obras e as transferências de valores ao novo hospital e pronto-socorro municipal de Cuiabá. Repete isso aí, por favor. Sendo alvo, o texto, aqui o texto é o seguinte, A cabeça do texto eu vou abrir, ela é contundente. eu vou abrir e fechar as aspas, Tá, então ok? Na decisão do Tribunal de Contas consta o seguinte, abre aspas: a corroborar com as irregularidades encontradas, registra-se que existem inúmeras suspeitas e indícios de fraudes e irregularidades que envolvem a gestão, as obras e transferências de valores ao novo hospital e novo pronto-socorro municipal de Cuiabá, sendo alvo de investigações tanto no âmbito judicial quanto desta Corte de Contas, fecha aspas. Pronunciou-se dessa forma o conselheiro relator Isaías Lopes da Cunha. Essa reportagem aqui foi publicada no dia de ontem no O Bom da Notícia e foi também replicada aí por todos os sites, por todos
os jornais, pelos É veículos notícia, de né? comunicação de Cuiabá. de Mato Realmente é Grosso. notícia, né? É notícia e eu acho que o Tribunal de Contas foi certíssimo. Isso aí é uma fraude contra os cofres públicos do Estado, a tentativa de receber 82 milhões. E na realidade, só para resgatar o assunto aqui, esses 82 milhões era para se comprar os equipamentos do pronto-socorro. Que já foram comprados. Aí foram liberados os 100 milhões lá pelo governo federal e se compraram os equipamentos. E essa decisão do Tribunal de Contas, ela é uma resposta a um recurso que o governo do Estado entrou no Tribunal de Contas questionando exatamente se deveria ocorrer esse repasse aí do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Cuiabá. E a decisão, pelo menos por enquanto, do Tribunal de Contas, do Pleno do Tribunal, é de que Mauro Mendes não deve pagar o que está sendo cobrado pela Prefeitura de Cuiabá. Aliás, o governo do Estado falou, olha, não tem dinheiro, mas na realidade a intenção era de não pagar mesmo. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, dias atrás até se reuniu com o governador Mauro Mendes para tratar lá sobre vários assuntos, um deles o VLT, e esse assunto aqui dos 82 milhões entrou na pauta. O governador Mauro Mendes não foi objetivo, disse que o Estado não tem dinheiro e que ele iria pensar no assunto. Mas quem conhece o governador dizem que ele vai ficar pensando nisso até dezembro de 2022. Não, o que passa a impressão é o seguinte, a Prefeitura está cobrando uma coisa que o Estado deve. O governo resolveu não pagar o que não deve. O governo do Estado não deve absolutamente nada. Se o município perdeu esse dinheiro, foi porque Emanuel Pinheiro abriu mão desse dinheiro para o Estado de Mato Grosso para fazer o custeio do Estado. E ele teve umas duas derrotas importantes ontem. Uma não é nem derrota dele, mas é uma coisa muito importante que acontece dentro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso resolveu colocar o importante procurador de justiça, Domingos Sávio Arruda, para tomar conta do NACO. Domingos Sávio é linha duríssima do Ministério Público, é uma grande nomeação de José Antônio Borges, o novo Procurador-Geral de Justiça, e ele vai trazer, eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que o Ministério Público é composto de grandes quadros, e ele é um dos grandes quadros do Ministério Público. E de uma coisa a população pode ter certeza absoluta, ele é irmão do nosso ex-colega aqui, César Augusto. Né, a seriedade da notícia. Se notabilizou como procurador na causa do meio ambiente. Não, ele era. Eu até brinquei com o procurador-geral. Falei, infelizmente eu não fui governador de Mato Grosso, porque se fosse, eu já teria tirado ele do Ministério Público para ser secretário do meio ambiente. O que de mais moderno um governador pode fazer é cuidar do meio ambiente. E o Domingos Sávio foi nomeado para o NACO, que é aquela instituição que investiga os que têm foro por prerrogativa de função. Ele é uma pessoa inteiramente justa, não vai fazer injustiça com ninguém, mas não vai ser o tamanho do cargo que vai amedrontá-lo. Isso aí eu posso garantir por tudo que eu conheço do Domingos Sávio. Domingos Sávio é uma das biografias mais respeitadas do Ministério Público de Mato Grosso. Então, parabéns aí ao procurador Domingos Sávio. E também o TCE não deu só nessa questão dos 82 milhões. O TCE também decidiu impedir e suspendeu a licitação dos viadutos em Cuiabá. Eu não sei como que a prefeitura não se preocupa com isso, porque a imagem da prefeitura está indo para o lixo. São detalhes financeiros, Antônio. Isso São é que choca. detalhes assim, 5 milhões de superfaturamento. Exato. Quer dizer... 35, pô.
Não, 5 milhões de 5 subfaturamento em obras de 35 milhões. E 35... Em 35 milhões, eles estão pondo 5 milhões de subfaturamento. Aham. Dá mais de 20, dá quase 20%, Quase 20%, de subfaturamento. Gente. Para arredondar aí 15%. Isso é uma coisa, assim, extremamente absurda e o TCE suspendeu a licitação. A gente perde tempo, vai ter que fazer a nova licitação agora com o preço honesto. Eu não estou contra a decisão do TCE, não. O TCE está correto. A obra pública tem que fazer no valor justo, sem roubalheira. E o TCE está correto de suspender o superfaturamento. Vixe Maria. E não é a primeira licitação aí Suspensa, né? que o Tribunal de Contas coloca obstáculos. Recentemente teve aquela dos combustíveis, né? Exatamente. E que aí Que também foi suspensa e aí, por corajosamente, suspeita, Emanuel faz que foi suspensa por suspeita de direcionamento. direcionamento. Essa foi a razão. Aí, corajosamente, ele contrata do a TCE. mesma empresa suspeita do benefício para receber um dinheiro emergencial. Pelo mesmo valor que o Tribunal de Contas proibiu. Na realidade, Eu acho que assim é um na desafio realidade, às instituições. Para ser bem fiel aos fatos, Antero, foi por metade do valor. Ah, foi metade do valor. Foi. Porque foi a metade da obra, né? Nos combustíveis era de 19 milhões. ele só- Aí fez o emergencial por 9 milhões e 600. Sim, ele fez emergencial de 9, podendo fazer de mais 10. Mas era com o mesmo Com o posto mesmo de posto, gasolina. Sim. Exato. Por enquanto, E ele a fez co- 19 por 2 meses. E a compra Na hora emergencial... que terminar isso, faz de mais 9, faz de mais 10 e completa o preço. Aham. Quer dizer, isso aí é um deboche com os órgãos de investigação. Outra coisa, essa compra emergencial, em número de litros de combustível, dá para você ir à Lua, dar a volta à Lua, diversas vezes pelo número de combustível comprado, pelo número de litros de combustível que foi comprado. Mas é um deboche, realmente. Mas tem mais uma do doutor Antônio Borges que a gente tem que destacar. Não é o desmembramento, né? Pode ser colocado como desmembramento. Nós teremos Descentralização, o né? GAECO com duas frentes. Interior com o Mauro Zac e aqui na capital com a doutora Ana Bardusco, né? São duas carnes de pescoço que esse pessoal vai pegar pela frente aí, no GAECO. Pode ter certeza disso. Está dizendo... O promotor Mauro Zac, ele foi escalado pelo procurador de justiça José Antônio Borges Pereira. Eu falo Pereira porque ele gosta que se fale Pereira. Até nos corrigiu aqui quando gravamos a entrevista com ele. O procurador José Antônio, ele incumbiu o promotor Mauro Zac de ser o responsável por implantar os GAECOs no interior. Mas isso não vai prejudicar as outras atribuições do promotor Mauro Zac. Lá no patrimônio público, né, Antero? No patrimônio público. Ele vai continuar no patrimônio público e no GAECO. Ai. O seu destaque para hoje, Lúcio Sorge, elegância da notícia? Meu destaque para hoje aí é sobre a posição do eterno presidente do MDB, Carlos Bezerra, sobre esse probleminha, né? Essas diferenças aí entre Emanuel Pinheiro e Valtenir Pereira. E Bezerra fez uma observação especificamente em relação a Valtenir, que está ocupando a vaga de Carlos Bezerra lá na Câmara Federal, já que Bezerra se licenciou. Valtenir disse o seguinte, diz que ele também quer ser candidato a prefeito de Cuiabá, de que não pode ter um candidato só, não pode ter só a candidatura de Emanuel Pinheiro à reeleição, que ele quer disputar isso no partido. E Bezerra diz o seguinte, olha, eu conversei com o Valtenir, eu falei que pode ter discussão sobre isso, mas não é para ciscar para fora, é para ciscar para dentro. Esse é o meu destaque de hoje. Então tá. Mas nós vamos ter, me parece, Antero, vocês que são da área, eu acho que nós vamos ter um recorde de candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Por causa da legislação, né? A legislação Vou vai dizer uma obrigar coisa, isso. As pessoas ainda não perceberam muito, mas Olha, daqui a pouco percebe e todo mundo vai lançar candidato. Nós vamos ter gente para chuchu, que acabou a coligação, Na proporcional. na proporcional acabou a E coligação. aí como é que o partido vai puxar?
vereadores se não tiver candidato. Candidato a prefeito. A chapa de proporcional que não tiver candidato a prefeito sai prejudicada. Muito prejudicada. Porque, por exemplo, uma chapa do PDT, só para hipótese, né? Ilustrar. A chapa do PDT, se não lança candidato a prefeito, e aí? E o PDT apoia, por exemplo, Emanuel Pinheiro. Aí a chapa do PDT vai pedir voto por 15, que é o MDB, do Emanuel Pinheiro. E vai esquecer do 12. E vai esquecer do 12, Do 12. porque tem que pedir voto por 15. E aí o voto de legenda vai tudo por 15 e vai tirar a vaga do 12. Então é uma estupidez o PDT não ter candidato a prefeito. Nós vamos ter eu acho que nós vamos grande ter aí número de candidatos. uns Não 7, tem 8 dúvida que candidatos a teremos um prefeito, grande eu não tenho dúvida nenhuma. E eu não descarto. E a grande unidade vai se dar no segundo turno, né? Aí no segundo turno que você fez. E eu não descarto que o Voltaire troque de partido para ser candidato. Mas isso ninguém Não. descarta. Não é verdade? Não, é mais difícil. Porque ele até março do ano da reeleição, ele é proibido de trocar de partido. Mas pode trabalhar uma candidatura e dizer, eu não vou trocar de partido. Eu não vou ser candidato pelo PMDB. Eles não me querem no PMDB. O Emanuel é o candidato à reeleição. Sim, aí ele não é candidato, velho. Aí ele não passa na convenção. Não, março, ele sai. Ele não pode, ele só pode sair em março de 2000 e... Quando que vai ter a próxima eleição de governo? 20. Governo de prefeito. Não, 2022. Tá só. Ele só vai Então poder... ele está atrelado a... Ele está atrelado à lei de fidelidade partidária. Porque a lei de fidelidade partidária permite a infidelidade no último ano de mandato. Em 2020, quem vai poder fazer isso... Suponhamos É a agora que janelinha. São A janelinha. a janelinha. A janelinha. Não, só... Você tem que ser fiel 3 anos e meio. Então tá. Mas meio ano você pode pular cedo. Suponhamos que ele não queira mais ficar. Ele não pode assumir o cargo de deputado federal, como ele está assumindo agora, na vacância do Carlos Bezerra. Mas ele não ganha imunidade para se filiar em outro partido? Mas você acha que ele vai querer perder o mandato? Sei lá, ué. Ele perde, ele é suplente de deputado. Cabeça de cada um é pensar. Ele é suplente de deputado. Eu não acho que ele vai correr todo esse risco, não. Eu acho que a luta do Voltaire é interna dentro do MDB. Ele quer mostrar para o MDB que Emanuel não é confiável. É o que ele tem dito, né, Lúcio? É o que ele falou. É o que ele tem dito. Emanuel não é confiável. Ele falou que, o que ele quer. para usar o mesmo termo que ele usou numa entrevista lá no Jornal do Meio Dia, é o seguinte, olha, o prefeito Emanuel Pinheiro não cumpre a palavra. Foi o que ele falou. Vamos aguardar. E o seu destaque, Antero? Olha, Edvaldo, meu destaque é uma entrevista que fiz com o Carlos Avalone sobre incentivos fiscais. Eu fiz essa entrevista na última quinta-feira, lá na Rádio Capital FM, e o Carlos Avalone deu uma série de dados relevantes na questão dos incentivos fiscais. E eu acho que ele pode contribuir muito nesse mandato na Assembleia Legislativa, pela experiência que possui, pelo conhecimento da área e até porque tem uma CPI sobre isso. Eu acho que o meu destaque vai ser do Carlos Avalone, mas eu não queria ir para o intervalo sem falar um assunto que eu considero importantíssimo, que não coloquei no meu destaque, até porque é um assunto nacional, isso é mais para a imprensa nacional comentar. Eu acho que tem que mandar o presidente ficar quieto. Porque os assessores do presidente falam, presidente, por favor, ou permaneça escalado, ou diga as coisas que valem mais que o silêncio. E o presidente está precisando ouvir o que falaram na ONU uma vez para um certo presidente da República. Por que não ter calas? Porque ontem ele deu mais uma declaração estapafúrdia. Democracia só existe se as Forças Armadas quiserem, diz Bolsonaro a militares. E aí, mais uma vez, o general Mourão... Mas aí, general Mourão... ele está precisando de um tradutor. Verdade. Aí o general Mourão vem para tentar pôr panos quentes e tal. O general Mourão diz, não, Bolsonaro é mal interpretado. O que ele quis dizer não foi bem isso. Quer dizer, nós estamos precisando de um tradutor para o presidente da República. Tem 2 providências que precisam fazer com o Bolsonaro. Primeiro, tomar o celular dele. Ô, presidente, o senhor, por gentileza... Por amor ao Brasil, o senhor que é um patriota, não fale mais ao celular. Não ponha mais Twitter, não divulgue mais vídeo pornográfico, não pega bem para a instituição Presidência da República. E a outra coisa assim, presidente, vamos falar só por escrito? Só o que a assessoria escreveu para o senhor, porque aí o senhor não vai ser mal interpretado. Tadinho, ele está sendo mal interpretado demais.
o que ele fala realmente é uma coisa de botar as barbas de molho. Mas Democracia só existe se as Forças Armadas quiserem conversa fiada. As Forças Armadas aqui tiveram que se dobrar à vontade popular depois da emenda Dani de Oliveira. Que conversa de que se as Forças Armadas não quiser, não tem democracia. Não, o povo brasileiro conquistou a democracia e, graças a Deus, nós temos umas Forças Armadas que sabem que é preciso respeitar o Estado democrático de direito. E a Constituição. E a Constituição. E a Constituição. E aí Mas o vice deu, mais uma vez ontem, demonstração de equilíbrio. De equilíbrio. E o seguinte, a impressão que a gente tem, é a seguinte, de que quem é, mesmo de forma informal, o verdadeiro porta-voz das Forças Armadas é o general Hamilton Mourão. Verdade. Porque porque é o seguinte, as Forças Armadas cultivam o quê? Disciplina, respeito. Hierarquia. Não é isso? Exato. Por exemplo, aí, sobre essa questão aí essa besteira gigante que o presidente Jair Bolsonaro cometeu ao postar aquele vídeo sem necessidade nenhuma de fazer, altamente desnecessário. de fazer aquela postagem. Não, é um vídeo mentiroso. Ele pega uma coisa de um bloquinho que fez no carnaval brasileiro inteiro. Censura o carnaval inteiro. E censura o carnaval da Bahia, o carnaval do Rio, o carnaval de São Paulo, o carnaval do... E censura a diversão nacional que é socializada para todo mundo. Que é o maior Você brinca na rua, você brinca em qualquer lugar. Divulgação da cultura popular do Brasil, Claro. o carnaval. E ao fazer isso, ele patrocinou uma propaganda extremamente negativa para o país que ele é presidente. Exato. E aí, Que tem uma fonte de renda astronômica, que nós temos gente aqui no carnaval dos 5 continentes. e alguém O Brasil fala todos os idiomas na semana do carnaval. E alguém aqui de Mato Grosso, a gente falava nele agora há pouco, dedicou aqui 2 elogios que me parece que se encaixam como uma luva nesse episódio aqui do vídeo postado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os adjetivos aí foram dedicados por Carlos Bezerra. Ele fala assim, referindo-se ao caso, em pouco preparo e falta de racionalidade. Traduzindo, Bezerra diz o seguinte: Jair Bolsonaro mostrou que é despreparado e que, nesse caso, foi irracional. Olha, nós vamos ter uma matéria no programa de hoje com relação às prisões realizadas ontem pela Polícia Judiciária Civil aqui de Mato Grosso. A doutora Janira Laranjeira prendeu 5 pessoas envolvidas no assassinato do empresário Wagner Florencio Pimentel. O Wagner fazia parte daquela operação Crédito Podre, que ludibriou, passou o governo para trás em quase 150 milhões de reais. E a delegada, ela cita o seguinte, que realmente tem gente importante nesse negócio. A execução do Wagner, esse pessoal não tem ligação nenhuma. Nem esse pessoal que foi preso não tem absolutamente ligação nenhuma com a operação Crédito Podre. Esses aí só puxaram o gatilho. Só puxaram o gatilho. Inclusive, tem gente que mandou, né? Eu não sei se a nossa produtora separou o momento da execução. Eles tramaram tão bem que o Wagner tinha, né, uma sociedade lá no Três Américas, numa choperia. Eles ficaram o dia todo ali. O Wagner chegou às 5h30 para trabalhar, saiu 10h30, fizeram compras, só monitorando os passos do empresário. E, 600 metros depois, na avenida, à frente lá do Shopping Três Américas, olha lá, nós temos a visão total. Esse é o momento da execução. Olha o carro do empresário. A moto chegando. A moto chega em 2, o garupa pipoca o Wagner, ele já vai ali para frente, eles fazem a volta, eles vão para conferir rapidamente, depois fazem a volta e retornam pela mesma Avenida Brasília. Uma avenida super movimentada, principalmente nesse horário. Novamente aí, ó. Tem o carro branco, está ali, agora vai chegar a moto. A moto chega e ao disparo contra
contra a vítima que é o Wagner. Todos foram presos, a gente vai mostrar com detalhes ao longo... Olha lá a moto com o pistoleiro, execução, a moto com o pistoleiro. Quando aconteceu isso, nós dissemos no Cadeia, foi matéria no Cadeia, que vários envelopes com dinheiro foram deixados dentro do carro. O dinheiro, a origem do dinheiro, está provado agora, foi o movimento da choperia que ele estava levando para casa. Ninguém, nenhuma grana, nenhuma moeda, nenhuma cédula de R$2 foi levada. Só foi realmente uma execução. Depois passa um Uno, com uma menina no volante, ela vai mais para o sentido de confere se o cara está morto. Passa perto do carro e depois ela segue em frente. Então, uma execução num dos bairros mais conceituados de classe A aqui da capital. Olha, o governo do Estado ainda não decidiu sobre mudanças no horário de trabalho dos servidores. A afirmação foi feita pelo secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Camargo, durante evento... Mauro Carvalho. Tem tanto Mauro, né? Dá para confundir. Mauro Carvalho, secretário-chefe da Casa Civil, durante evento no Palácio Paiaguás. Oliveira Júnior tem mais informações. Bom dia, Edivaldo, Lúcio Antero, você que acompanha o programa Notícia de Frente. Na última quinta-feira, o governo do estado, através da FASE, entregou ao INDEA 60 veículos locados que serão utilizados na fiscalização no interior do estado de Mato Grosso. O governador Mauro Mendes não participou da solenidade. Coube, então, ao secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, atender os jornalistas e falar sobre esta nova polêmica aqui no Palácio Paiaguás. A possibilidade da redução do horário de trabalho dos servidores para economizar principalmente os custos da energia por parte do governo do estado. Mauro Carvalho diz que, por enquanto, tudo não passa de especulação. No governo não existe nenhuma conclusão com relação a isso. Por enquanto, as coisas continuam da forma que está, com a mesma carga horária, com o mesmo salário. Por enquanto, o governo ainda não sentou para discutir nenhuma possibilidade com relação à mudança de carga horária de trabalho de servidor. Não passou pela nossa pauta ainda isso, né? Então, não dá nem para a gente falar aqui sobre possibilidade, se esse assunto ainda não foi em nenhum momento discutido junto com o governador Mauro Mendes. Com imagens de Aguinaldo Gomes, Oliveira Júnior para a Notícia de Frente. Na verdade é o seguinte, Edivaldo, tem um estudo feito pelo secretário de Planejamento do Estado, que é especulação sim, mas uma especulação gerada de dentro do governo. Porque foi o secretário de Planejamento do Estado que fez e o que seria essa redução de carga horária. Ao invés de liberar o funcionalismo às 18 horas, eles liberariam às 17 horas e 30 minutos. Sim, meia hora Seria antes. meia hora antes. Com essa meia hora antes, não teria nenhum prejuízo na remuneração dos funcionários e teria, segundo entrevistas do secretário de Planejamento, se for verdade, deve se adotar. E isso conseguiria gerar, ele tem dados sobre isso, não sei se isso é verdadeiro, 20% de economia de energia no Estado, na conta de luz do Estado. Se for isso, é uma economia substancial, significativa por meia hora de liberação do funcionalismo público estadual. Aí é uma questão a ponderar, Antero, sabe por quê? O que não pode acontecer é a maneira com que o governo passado, Pedro Táxi, tratou o funcionalismo. O funcionalismo começar a trabalhar 1h da tarde e até às 6. Isso não. Até às 7, que nunca foi até às 7. Isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer, porque sacrifica... Já pensou, a gente cita muito o Pé da 90 por ser um bairro distante. Uma pessoa que tem que pagar seus tributos, tem que vir aqui na Cefaz por algum motivo, ou vir aqui no Palácio por algum motivo, sair de lá para ser atendido só no período da tarde, que horas que ele tem que sair de lá para ficar aqui? Não, quanto tempo na fila? Eu acho que nesse ponto melhora a qualidade do serviço público você funcionando em 2 expedientes. Meia hora não vai alterar nada. Mas acho que de 18h30 de 18 horas para as 17h30, se forem verdadeiras, se forem comprovadas essas afirmações do secretário de Planejamento de uma economia de 20%, faça. O que pode, e eu já li também, ocasionar o seguinte, que ao invés de 8 horas, começaria às 7h30 da manhã para compensar
essa meia hora de antecipação da taxa. E essa economia aí deve ser baseada no quê? Que 17h30 começa, não estamos mais no horário de verão, então No horário começa a de pico, né, escurecer. Ele começa a escurecer e começa a é ter isso? luz. Exato. É isso. Eles têm uma decisão disso. Além disso, o governo está tomando outras medidas. Por exemplo, E como pararia de trabalhar às substituir- 17h30, anteciparia em meia hora a entrada do servidor entrada para do começar a servidor. trabalhar. Não, Passaria a 7h30. ser 7h30. não vi Então, e falar às vezes seria Não, até eu desnecessário isso. já vi Já ouviu? alguma informação sobre isso, de Também eu li, 7h30. que começaria às 7h30 ao 7h30, invés das terminaria 8 17h30. e terminaria às 17h30 Exatamente. o horário de trabalho. Então E pode até, ser isso. Tem vamos, lógica, né? vamos ser bem sinceros, né? E nada alteraria também. Não altera nada 7h30, pra 8 ninguém. horas da manhã para Pra começar ninguém. a trabalhar. Nem para o servidor e nem para aqueles que precisam Pois é, do serviço público. Já que não altera Verdade. e se faz economia, seria uma medida realmente a ser levada em consideração. Aham. Mas, por enquanto, Mauro Carvalho está garantindo que é especulação. Né? Antes de passarmos para um intervalo comercial, tem dois aspectos. Vou deixar para o outro bloco. Zé Riva voltou a negociar delação premiada, está negociando delação premiada. Nós temos a marcação pelo juiz da 7ª Vara do depoimento do Alain, que ficou para maio, e temos o terror do PSDB aí, que é o Permínio Pinto, que vai prestar depoimento ainda esse mês, me parece que no próximo dia 15. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Pois muito bem, voltamos com o nosso A Notícia de Frente. A gente começa a se envolver com a vida dos outros aqui e esquece que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Certo? O senhor quer fazer alguma declaração? Antero, faça uma declaração para a dona Cristiane. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Você é a nossa voz, a voz masculina. Eu sou viúvo e o Lúcio é solteiro. Então o senhor é o representante aqui. E nós temos a nossa produtora, que é mulher. Aliás, o mundo é regido pelo seguinte, por 50% de mulheres e 50% de mães. O mundo é regido pelas mulheres. Tá certo? Não tem esse negócio de igualdade. Hoje nós temos uma população feminina de 50% e mais 50% que é mãe. Fecha 100%. 100% de mulher. Em Mato Grosso está mais, dá 52%. Então são 102%. Ivalda, eu tenho assim... primeiro que eu sou contra esse negócio de Dia das Mulheres. Né? Dia mulher todo Porque dia, né, cara? Dia da mulher tem que ser todo dia e tal, e nada melhor do que uma relação respeitosa com as mulheres. E eu tenho alegria e felicidade de viver com Cristiane já há muito tempo, de 77, quando nós casamos, até 2019, já dão aí 42 anos de casado, nós vamos fazer em julho. 42 anos de casado. Mais um tempo de namoro, são praticamente 50 anos vivendo juntos, né? E são 50 anos de Cristiane cuidando de mim e cuidando da família, né? A mulher tem essa capacidade, além dela fazer outros afazeres, ela ainda cuida da família, cuida da casa, cuida das crianças, cuida de tudo. Eu tenho a alegria e a felicidade de ter 5 netos. Eu tenho 3 netas, um neto e a Cecília que está vindo. Eu vou ter 4 netas e um netinho. Então, nós somos uma casa muito feliz com as mulheres. As mulheres são a melhor coisa que Deus... Você tem a casa das 4 mulheres. Você já pode escrever um livro. Não, das 4 não. Tem outras mulheres importantes na minha vida. A Cristiane é muito importante na minha vida. Dona Almira. Dona Almira é muito importante na minha vida. Dona Carmen. Dona Carmen é muito importante na minha vida. Porque falam tão mal da sogra. Então a casa Eu das 7 considero mulheres. Dona né? Sogra eu tenho Dona Carmen realmente como uma segunda mãe, uma pessoa que sempre nos ajudou muito. Quantos anos, Antero? 42 ou 43? 42 anos de casado, 42 anos de julho.
Eu faria 42 de... 30 de julho. Aliás, faria- eu fui bem apadrinhado, né? Eu padrinho de casamento aqui, Edivaldo Arangueira. Verdade. Né? Verdade. A primeira televisão da minha casa foi Edivaldo Arangueira. Aí, Antero. Foi a televisão que eu vi o Corinthians ser campeão Verdade. depois de 23 anos. Verdade. Em outubro. Em 78. Em outubro. Eu casei em Eu me 77. casei dia 26, o Antero também atrasou, misto na vida do Antero, atrasou, ele foi daqui de ônibus com misto, seria meu padrinho, é meu padrinho por afinidade, lá em Campo Grande. Me casei no dia 26 de julho. O Antero se casou logo em seguida. Logo em seguida. Um casamento realmente muito concorrido e abençoado. Né? A gente teve um trabalho medonho para chegar em Cangas, veja só como é que era a coisa. O Antero se casou lá E em Cangas. depois eu vim dar carona. Aí eu e Cristiane íamos viajar, né? E o Edivaldo falou, eu vou com vocês. Aí veio ele, a sogra, a Danusa estava, não estava? Aí veio ele, a Danusa, a esposa, e a sogra, né? E o Fusca, eu num Fusca que Zé Luiz me deu de presente. Um Fusca velho, um Fusca vinha e andava 20 minutos e apagava. Verdade. Aí tinha que descer e molhar não sei o que lá do Fusca. Fazer um carinho. Fazer um Foi carinho. uma epopeia para chegar em Goiabá. Então, através Chegamos. dessas 7 mulheres citadas pelo Antero aqui, a gente faz a saudação às dezenas de mulheres que nós temos aqui na casa e principalmente a nossa produtora Ariela Nunes. Feliz Dia Internacional da Mulher. E aí aproveitar o seguinte, né? Tem as mulheres aí que o Antero citou, aquelas que você citou, né? E eu gostaria de estender isso um pouco mais, né? Nesse dia 8, né? Dia Internacional da Mulher, cumprimentar e homenagear todas as mulheres de Mato Grosso. Essa É isso? elegância mesmo, né? Você vê? Não, para estender, né? É para todo verdade, mundo. é verdade. Esse cumprimento a todo mundo. Então vamos trabalhar. E aproveitando para fazer a saudação ao meu querido Gercinho Pimentel, lá em cima Celso Gonçalves, Odílio Martins, Pichote, Pelezinho, Duduzinho, Freitas e ao nosso diretor de jornalismo, também romântico. Hoje a Marley já deve ter recebido, né, são 6 e pouco da manhã, a Marley já deve ter recebido a sua cesta de Café da manhã, café da manhã, com orquídeas e rosas e tal. rosas colombianas. Com certeza, Davi já deve ter providenciado isso. Então, nós trabalhamos essa semana, mais uma vez, com esse pessoal extraordinário. O governador Mauro Mendes deve se reunir hoje ainda com o secretário de Segurança Pública, doutor Bustamante. Eles vão definir quais as delegacias do Estado se vão ser fechadas. Vamos estender aqui essa reportagem de Patrícia Helena Dorileu. Antes da Patrícia, a gente tem que dizer o seguinte: tem um motivo relevante para o governo e a secretaria, para o governo tomar essa decisão. Não adianta, nesse momento, os segmentos usarem de demagogia contra a lógica. Vamos ouvir. Na semana passada, a Secretaria de Estado de Segurança Pública anunciou o fechamento de delegacias no interior do estado de Mato Grosso. O número ainda não era oficial, não estava fechado, embora especulava-se aí em torno de 20, 21 unidades de delegacias a serem fechadas. Aliás, a CESP prefere chamar de suspensão das atividades. No entanto, durante a coletiva de imprensa, para fazer um balanço das operações de carnaval, aqui na Secretaria, o secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Alexandre Bustamante, comentou sobre o assunto. Ele falou que ainda esta semana ele deve se reunir com o governador Mauro Mendes para tratar deste assunto. Ele já tem um balanço, um número fechado de quantas delegacias devem ser encerradas aí as atividades e os municípios. Ele não quis antecipar isso para a imprensa, mas explicou aí quais as razões e por que ele considera uma medida importante e eficaz da Secretaria de Segurança Pública. O Poder Judiciário tem fechado comarcas, o Ministério Público também tem fechado as unidades dele por questão de técnica, ou seja, a não necessidade daquele município de ter aquele serviço. Muitas vezes é um serviço caro
para o que é prestado para a sociedade. A exemplo, número insuficiente de boletins de ocorrência, número insuficiente de profissionais trabalhando. Da delegacia especialmente, nós temos investigadores que o papel dele é investigar, é sair para investigar. Nós temos delegacias que têm 3 ou 2 investigadores, ou seja, eles não fazem o papel de investigar, eles ficam tomando conta do prédio. Ou seja, eles não fazem o papel constitucional que lhe é devido. O que é mais adequado tecnicamente fazer? É que essas unidades sejam suspensas, nós não estamos fechando delegacia, não, nós estamos suspendendo a atividade naquela delegacia, para que esses profissionais componham equipes para fazer investigações. Aí sim, atender a sociedade no que ela precisa. Bom, o que a gente sabe é que a Polícia Judiciária Civil vem fazendo reiteradas denúncias ao longo do último ano. A TV Vila Real vem acompanhando em relação à falta de efetivo, à falta de estrutura nas delegacias, em especial no interior, e que tudo isso dificulta de fato o trabalho da Polícia Civil no que diz aí respeito às suas atividades competentes. Vai dar muito pano para manga ainda essa discussão. Especialistas condenam aí, de certa forma, essa decisão. Já é uma decisão do governo, né, que deve ser efetivada em breve. A gente vai acompanhar os desdobramentos de tudo isso e aguardar uma coletiva de imprensa, mais uma, que foi prometida pelo secretário Alexandre Bustamante, para esclarecer quais as cidades e quantas unidades devem ser fechadas nos próximos meses. Com a imagem de Valdir Moraes e apoio técnico de Francisco Borges, Patrícia Helena Dorileu para o A Notícia de Frente. E o doutor Bustamante foi bem ponderado aí, Luciano Tel. Ele disse o seguinte: pode ser suspensão, que pode voltar e a gente verificar se tem a necessidade daquela delegacia ou não, ou que esse contingente se incorpore na Polícia Judiciária Civil, onde há mais necessidade. É o que ele pretende fazer, né? Reforçar a investigação em setores onde precisa de investigar. O Mauro Mendes, falando no interior, ele foi muito contundente sobre isso. Primeiro que o Bustamante revela o seguinte, que eles estão fazendo uma peregrinação e após terminar a fase de estudos, vão apresentar isso ao governador, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Assembleia Legislativa. Tá, deixa eu fazer um meia-culpa. E que ninguém vai ser surpreendido com isso. Exato. Deixa eu fazer um meia-culpa aqui. Foi um engano meu, eu disse que a reunião seria hoje. A reunião foi ontem. Hoje é que eles vão divulgar com pormenores as delegacias que serão fechadas. Pois é. E o Mauro Mendes disse no interior, numa fala indicando claramente que eles vão fechar as delegacias, o seguinte: Mauro Mendes, aspas, nós temos que parar de ser hipócritas. Nós não tínhamos delegacias. O que nós tínhamos lá era uma sala, alguma coisa alugada. Nesta cidade a gente não tinha juiz, não tinha promotor. Nessa chamada delegacia não tinha delegado. Eu vi o quadro muitas vezes. O que nós tínhamos lá era uma casa alugada, com uma viatura alugada, com 2 a 3 agentes que não cumpriam o papel de uma delegacia. Portanto, estão sendo fechadas, tecnicamente, em lugares de menor criminalidade para fortalecer o combate à verdadeira criminalidade no estado de Mato Grosso. O doutor Bustamante é um bom profissional da área de segurança. É um estrategista também. E tomara que seja bem sucedido, né? A sociedade precisa de mais segurança e não de menos segurança. Eu queria só dar uma outra leitura nesses casos aí. Não só do Ministério Público, que pode retirar promotores de algumas cidades, o Poder Judiciário é a mesma coisa, o governo do Estado aí em relação a essas delegacias que seriam desativadas ou suspensas, não é? A outra leitura que eu quero dar é tentar emprestar a nossa voz para quem está sem a voz, que é o seguinte, que são as pessoas que moram nesses municípios que vão ficar sem esses serviços, né? O Ministério Público, o Poder Judiciário, o Governo do Estado diz que da forma como está, pelo pouco trabalho que tem, são poucos acionados, não faria muita falta. Eu só quero dizer o seguinte, que
Nós nunca tínhamos ouvido falar nisso antes. É isso? Então, o que está ocorrendo hoje é resultado, é fruto de uma crise financeira gigantesca que afeta a todos, né? A todos os poderes, a todas as instituições, com um pequenino detalhe. Não é o cidadão que mora nessas pequenas cidades que criou as dificuldades que hoje estão aí colocadas. Vamos torcer para que a retirada do delegado, do juiz, do promotor, não atrapalhe a vida dessas pessoas, porque o discurso que nós estamos ouvindo de todos os lados é exatamente esse. Olha, pode fechar a delegacia, pode tirar o delegado, pode tirar o promotor, pode tirar o juiz, que vai continuar tudo bem. Tomara, porque a gente, só repetindo aqui, só reforçando, nunca tínhamos ouvido falar nisso, de tirar o delegado, o promotor, o juiz, e agora isso está ocorrendo. Eu estou falando isso pelo seguinte, porque as pessoas desses municípios, elas querem ter uma explicação sobre o que está acontecendo. E aí, como é que nós vamos fazer agora? Eles devem estar se perguntando. Altamente inteligente e pertinente essa sua observação. Se tem como conciliar, se existe uma forma de conciliar essas medidas sem prejudicar os moradores dessas localidades, tudo bem. Agora precisa ver se não vai prejudicar. Parece que nessas unidades vai ser mantida a Polícia Militar para a questão da segurança da população. Tem que... Eles vão buscar uma maneira de não desproteger. Mas tem que exaurir esse debate com o secretário de Segurança. Né? Exatamente. Elegância, vamos ao seu comentário? Meu destaque aí é sobre essa crise aí, né? No MDB, especificamente no MDB aqui de Cuiabá. O Valtenir Pereira tinha declarado dias atrás de que ele quer disputar a indicação do partido dele à prefeitura de Cuiabá. E ele fez críticas aí ao prefeito Emanuel Pinheiro, dizendo que Emanuel Pinheiro não é de confiança, que Emanuel Pinheiro não cumpre a palavra. E o presidente do MDB, o deputado federal Carlos Bezerra, que está licenciado, e quem assumiu no lugar de Carlos Bezerra lá na Câmara Federal foi exatamente Valtenir Pereira. Carlos Bezerra não tem gostado dessas declarações de Valtenir, dizendo o seguinte: olha, o Valtenir Pereira está ciscando para fora e isso inviabiliza o nome dele para o futuro, disse Carlos Bezerra. O partido está indignado pelo posicionamento dele. E aí Carlos Bezerra diz que tem recebido ligações, muita gente reclamando das declarações do deputado Valtenir Pereira. Bezerra disse que o suplente dele está fazendo uma política de desagregação interna. Aí Bezerra disse o seguinte: olha, eu já falei isso para ele, inclusive, olha só, ele não está cumprindo um acordo que fez comigo, com ele, Bezerra, porque ao tirar licença para que Valtenir assumisse 4 meses, uma das condições é essa, de agregar. É aí onde se explica aí essa expressão que ele usou de que Valtenir estaria ciscando para fora. E tudo isso daqui começou, essa reportagem aqui que eu acabei de dar os detalhes principais, é lá do PNB Online. E tudo isso começou por causa de uma entrevista de Valtenir Pereira, dias atrás, ao Jornal do Meio-Dia. Além de falar sobre essa questão da sucessão municipal, ele também falou lá sobre aqueles 12 milhões de reais da Santa Casa, que o prefeito Emanuel Pinheiro, o secretário de Saúde, Luiz Antônio Poças de Carvalho, disseram que a prefeitura não deve esses 12 milhões. Valtenir Pereira garante que esses 12 milhões são da Santa Casa de Cuiabá. E disse mais, ele vai ao Tribunal de Contas, vai ao Ministério Público, vai à Justiça para tentar obrigar a Prefeitura de Cuiabá a repassar esses 12 milhões
a Santa Casa de Misericórdia, que enfrenta aí uma crise gigantesca. São vários meses aí de salários atrasados, a Santa Casa esteve até ameaçada de fechar as portas e a crise ainda não está resolvida. E aí a gente entende um pouco melhor essa posição aqui do deputado licenciado Carlos Bezerra, quando ele fala, olha, o Valtenir não está cumprindo o combinado, né? Ele não está agregando, ao invés de ciscar para dentro, ele está ciscando para fora. É mais fácil de entender, porque Carlos Bezerra, até poucos dias atrás, estava assim, bem distante de Emanuel Pinheiro. Aí houve uma aproximação notória quando foi indicado lá para ser secretário de Saúde Luiz Antônio Poças de Carvalho, que é uma pessoa muito, mas muito próxima de Carlos Bezerra. Ou seja, o que Carlos Bezerra está dizendo aqui é o seguinte, Valtenir, para de falar. Para de falar. Não é para você continuar dizendo isso. Incomodou a posição de Valtenir Pereira. Até porque Carlos Bezerra está dando um puxão de orelhas no suplente de deputado federal, que está ocupando exatamente o lugar de Carlos Bezerra. Assim, o Valtenir vai continuar falando, né? Pelo que a gente conhece o Valtenir, ele vai continuar falando. Essa entrevista foi feita por mim com o Carlos Bezerra na Rádio Capital FM. Eu perguntei ao Carlos Bezerra, mas os 12 milhões da Santa Casa existe ou não existe? Ah, porque a lei, o Ministério da Saúde acha que não podia. O Valtenir explica isso. O Valtenir explica que o dinheiro só não veio direto para a Santa Casa porque a Santa Casa não podia receber o dinheiro. Aí fez um acordo político com o Emanuel. Se nós repassarmos esse dinheiro para a prefeitura repassa para a Santa Casa, repassa. E no documento que nós lemos aqui, tem a assinatura de toda a bancada, inclusive do Carlos Bezerra. Mas supondo, Antero... mostrando que o dinheiro era da Santa Casa. Vamos supor que seja absolutamente verdade esta alegação. Do Valtenir. Não. Da prefeitura, que a prefeitura faz hoje, que o Ministério Público impede que o recurso que foi para a prefeitura pudesse ser repassado à Santa Casa. Vamos supor que isso seja absolutamente verdade. Que o Ministério da Saúde que impede. Exatamente, o Ministério da Saúde. Vamos supor que seja verdade. A prefeitura, então, não podia ter dito que ia repassar. Exatamente. Não podia ter combinado. Simples assim. Não podia ter combinado. Isso. Porque o Emanuel fez release, isso que eu expliquei para dizer, mas ele fez release pela prefeitura. Palavra vale mais que qualquer documento. Mostrando foto dele com Valtenir, com Wellington. Né? Emanuel vai repassar 12 milhões para a Santa Casa. Timbre da prefeitura, release, quer dizer, release é a notícia encaminhada à imprensa pelo próprio computador da prefeitura. A prova aprovada, sabe o que é? Que o jogo do bicho tem credibilidade, porque na palavra ele teria pago esses 12 milhões e 400 para a Santa Casa. Essa foi... E um papel de pão. Um papel de pão, se você escrever, vale o que está escrito. E para o político não vale absolutamente nada. Essa é que é a verdade. A palavra não vale nada. Essa foi a expressão usada pelo deputado federal Valtenir Pereira nessa entrevista ao Jornal do Meio-Dia, dizendo que o prefeito de Cuiabá não cumpre a palavra. Aí, para a gente ser assim, bem fiel aos fatos, né? Aos motivos de toda essa confusão aí, a gente não pode esquecer que Valtenir Pereira tem uma mágoa muito, mas muito grande com o prefeito Emanuel Pinheiro em função da última eleição, quando o prefeito Emanuel Pinheiro colocou o filho dele, Manuelzinho, para disputar os votos aqui de Cuiabá em cima de Valtenir Pereira. Tá. Mas nesse ponto o Bezerra teria razões para reclamar também, né? Porque o Bezerra, o MDB apoiou o Emanuel e o Emanuel puxou o tapete do Bezerra, do Valtenir. Dos dois. E lançou o Emanuelzinho, e ainda se lançasse pelo MDB, aumentava a legenda, podia eleger mais gente no MDB. Podia até levar o Valtenir junto, né? Mas botou num outro partido, botou no PTB. Então a bronca do MDB... Verdade. Os 70 e poucos mil votos. Mas hoje o Emanuel já pacificou isso. O Emanuel tem a grande maioria do MDB para ser candidato à reeleição.
Depois que colocou o secretário de Saúde, Depois, Luiz Antônio o Luiz Pontes de Antônio Pontes de Carvalho. Carvalho. A questão- Fumou o cachimbo da paz com Carlos Bezerra A aí. questão do Luiz Antônio, primeiro, ele é um representante do Carlos Bezerra. Né? O Luiz Antônio é alguém muito próximo, muito amigo do Carlos Bezerra, de uma militância muito longa junto com o Carlos Bezerra. Além disso, o que MDBistas falam é que tudo isso ficou facilitado para o Emanuel por causa do não espaço do MDB no governo. O MDB não está nem um pouco satisfeito com a falta de espaço no governo do Mauro Mendes. Ainda não explicita isso, mas está claro que não está satisfeito com isso. Por isso que o MDB fez essa reconversão de voltar para os braços do Emanuel. Tá, e Já tanto que não no tem está- espaço no governo, vamos ter espaço maior. Aqui na capital. Tanto não está satisfeito que Carlos Bezerra chegou, inclusive, a trabalhar com a possibilidade de romper com o governador Mauro Mendes. E aí, nos bastidores, a informação é de que quem conseguiu demovê-lo dessa ideia foi o ex-deputado José Lacerda, Perfeito. dizendo que o MDB conseguiria fazer um trabalho extraordinário na Secretaria de Agricultura Familiar. Em menos de um minuto, delação de José Riba. Se ela vier a acontecer, faz tremer a terra ou não? Olha, tem um fato que o Riba vai revelar que não seja de conhecimento público, quer dizer, evidente que delação tem que apresentar provas, né? Evidente que ele vai apresentar provas, pode ser que tenha filmes, pode ser que tenha impactos aí que a gente não conhece, né? Então, assim, se tiver filmes, se tiver documentos, se tiver comprovação, realmente vai fazer uma terra tremer. turbulência, né? Ele estaria negociando a delação segundo o site de notícias Folha Max, com o Ministério Público Estadual, aceitando devolver 100 milhões de reais ao Estado, no sentido evidente de que o Ministério Público celebre com ele um acordo para que ele não volte para a cadeia. Então, essa é a delação. Por outro lado, há informações do próprio site Folha Max de que isso estaria com o Luiz Fux, lá em Brasília. Se o Fux homologar, também ele fica livre Ele está em das duas penas. pontas, então. Ele está em dois caminhos. Ok. Vamos para o intervalo comercial? Quer falar alguma coisa Não, sobre é isso? isso, é isso. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta. Pois muito bem, voltamos com a notícia de frente desta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. Olha, 4 pessoas, na realidade, 5 pessoas foram detidas. 4 pessoas estão presas, um foi liberado, 4 pessoas estão presas, acusadas de participação na morte de um empresário na Avenida Brasília, no bairro Jardim das Américas, no mês passado. Entre elas está um pistoleiro que já tinha antecedentes criminais por homicídio. No entanto, a polícia ainda tenta descobrir quem teria sido o mandante do crime. Vamos ver. O crime aconteceu no dia 9 de fevereiro deste ano, no bairro Jardim das Américas, em Cuiabá. O empresário Wagner Florencio Pimentel, de 47 anos, foi monitorado, perseguido e assassinado logo depois de sair de seu estabelecimento comercial, que fica em um shopping no mesmo bairro. Durante a Operação Retentium Mortale, a Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira 5 pessoas acusadas de participação no crime. O que ainda é um mistério é de onde teria partido a ordem para a execução. Não temos ainda como pontuar nome, né, nem indicar
quem seriam os mandantes. O núcleo que a gente trabalhou e que a gente investigou até o momento foram as imagens de locais onde a vítima percorreu, e aí alcançamos aí os possíveis coautores, pessoas que teriam acompanhado a vítima até a morte visualmente, né? Então, e também a pessoa que executou, que teria praticado o homicídio mesmo. Então, mandantes a gente não tem. A delegada responsável pelo caso afirma que o grupo acusado de arquitetar e executar o crime foi dividido em 2 núcleos. Uma parte era responsável por observar, monitorar a vítima e repassar as informações através de chamadas por celular realizadas de dentro do shopping. A outra parte, que recebia em tempo real os detalhes de cada passo de Wagner, tinha a missão de matar. Em depoimento à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, todos negaram ter qualquer envolvimento, mas houve contradição nas informações dos acusados. Todas elas, né, que estavam ali naquele acompanhamento visual negam, dizem que estavam ali em razão de foram ao shopping, foram namorar, tal. Ocorre que essas pessoas não perderam a vítima do seu visual, né, durante o período, e aguardaram posteriormente pro lado de fora do estabelecimento, e posteriormente o rapaz que está com a Daiane, o Adão, né, que está com a Daiane, ele sai desse veículo que ele adentrou ao shopping, que é o veículo que está em nome da Daiane, ele assume uma motocicleta que é fornecida por um dos coautores, que não foi identificado ainda. E posteriormente ele se posiciona ali numa avenida, a Avenida Brasília, a avenida onde aconteceram os fatos, e ele e o veículo, né, que a esposa dele estava guiado por essa pessoa, esse motociclista não identificado, se posicionam, tão logo a vítima passe, com certeza sob o comando de outra pessoa que está no visual. O Adão faz a perseguição, faz a execução e logo após passa esse outro casal, esse veículo Uno, que faz a conferência. O que reforça a suspeita de que foi um crime mandado é que o executor, Adão Joacir Fontoura, já tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime. Um deles aconteceu em 2002, na mesma avenida em que Wagner foi assassinado. Ele é conhecido, ele é ex-agente prisional, é conhecido no mundo do crime e também entre os policiais, vamos dizer assim, levantamento em que a gente fez, que ele, e também até por familiares que não quiseram se identificar, que ele comete esses crimes por dinheiro mesmo, ele é pistoleiro, vamos dizer assim. E ele tem, né, um homicídio condenado, nesse mesmo modus, né, que ele teria sido pago para isso, e ele tem uma tentativa ou investigado em outros crimes. Além de Adão, o suposto executor, também foram presos o casal Wellington Lemos Guedes Castro e Rosiele Fátima da Silva, que monitorou os passos da vítima no dia do crime. Daiane Pereira Fontoura, a mulher de Adão, que foi identificada nas imagens ao passar ao lado do carro de Wagner logo após a morte, e Gilmar Fernando Borges Resplange Amorim, que era suspeito de ter pilotado a motocicleta utilizada na execução. Durante os depoimentos, a polícia entendeu que Gilmar não participou da ação. Ele foi inocentado e solto ainda na manhã desta quinta-feira. A delegada esclarece que a vítima respondia a vários processos criminais, dentre eles o que tramita na Delegacia Especializada em Crimes Fazendários, a DEFAS, e que resultou na Operação Crédito Podre, que investiga crimes de sonegação de impostos na venda interestadual de grãos. Diante disso, a investigação segue em conjunto entre as duas delegacias. Pode ser que o mandante tenha vínculo com essa investigação lá da delegacia fazendária. Mas também pode não ser. Então, é importante o sigilo nesse momento para que a gente não tenha o prejuízo na investigação. Então, se existem pessoas interessadas que ainda não tiveram prisões, que não foram investigadas, não surgiram nem sequer os seus nomes nas investigações, é necessário nessa fase que a gente preserve as informações e que a gente dê uma resposta, né, necessária e autêntica para a população e para todos que estão ansiosos em saber, especialmente as pessoas que estão na investigação da sonegação
alegação fiscal. Como não há ligação entre os detidos e a vítima, a polícia agora investiga a real motivação do crime e quem teria sido o mandante da morte do empresário. A suspeita é de queima de arquivo. Wagner pode ter sido executado para não entregar à justiça outros criminosos envolvidos nos crimes fazendários. As informações são sigilosas. A polícia acredita que a análise das chamadas telefônicas dos envolvidos podem levar até o chefe da quadrilha. Os nossos esforços são nesse sentido. Nós não queremos só dizer quem fez a execução. Nós queremos saber quem mandou fazer esse serviço, esse crime. Então, nós estamos imbuídos, nós estamos todos unidos, unidas as forças nesse sentido, para a gente desvendar e aí cruzar informações no sentido de apontar quem teria interesse na morte do Wagner. O pessoal que está aí não tem o perfil, não foi latrocínio, o dinheiro ficou dentro do carro. Não tem perfil de grandes investidores ou de empresários fortes. O rapaz que é acusado do crime, o Adão, ele já tem antecedentes criminais pelo mesmo motivo e saiu da cadeia há pouco tempo por esse motivo. Então, tudo leva a crer que mais dias, menos dias, utilizando-se de técnicas modernas, a doutora Janira vai chegar ao mandante do crime ou aos mandantes do crime. E os detidos não têm ligação com a vítima, como repetiu aí por diversas vezes a delegada. Aí a vítima foi vigiada, tinha dinheiro dentro do carro, e, mataram e ninguém pegou o dinheiro. Nada, absolutamente nada. É porque estava bem recompensado, né? Na verdade é o seguinte, hein? Você não matar, crime por encomenda, está claríssimo que o crime foi por encomenda. Claro. Está claríssimo que tem ligação com a delação que ele estava fazendo na delegacia fazendária. Ou pelo menos se propondo a fazer. Não, ele começou a fazer a delação, o Ministério Público tem gravações sobre isso. Eu acho que alguma coisa ele falou já para o Ministério Público. Que pode ser o fio da meada. Por isso é que está sendo mantido em sigilo. E a Polícia Civil agiu muito bem. Parabéns à Polícia Civil. Foi rápido. Que rapidamente já descobriu os autores. Não tem um mês, que fevereiro tem 28 dias. Não tem, porque é importante não deixar a autoria do assassinato assim. E esses que foram presos, eles estarão mais confortáveis, ou seja, cumprirão menos tempo de cadeia se eles revelarem os mandantes. Exato. 2 minutos para o seu comentário. Edivaldo, eu entrevistei o deputado Carlos Avalone, que é evidente está feliz da vida e nem poderia ser de forma diferente, pelo fato de ter assumido seu mandato de deputado estadual. E conversei bastante com ele sobre a questão de incentivos fiscais. E ele chamou a atenção para um dado realmente muito importante. Tem muitos incentivos que ele relatou, que ele teve a oportunidade de ajudar a diminuir ou até cancelar, e que foram restituídos a uma coisa que a gente dá pouca atenção, pelo Poder Judiciário. Eu vou citar aqui um exemplo. O incentivo da Petrópolis, cervejaria lá de Rondonópolis. A Petrópolis Cervejaria de Rondonópolis tem 97% de incentivo. A Ambev tem 60% de incentivo. O Carlos Avalone relatou nessa entrevista que, como é incentivo por setor, ele reduziu de 97 para 60 e manteve os 60 na Ambev. Quer dizer, cerveja contra cerveja, as duas têm 60% do incentivo. Isso foi feito por um ato administrativo do governo, que constatou essa discrepância entre o cidadão que vende cerveja com 97% de isenção e outro com apenas com 60% de isenção. O tribunal repôs. O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, repôs os 97%. Eu acho que aí a gente vai ter que pegar os contratos, analisar os contratos, analisar as decisões do Poder Judiciário, porque é importante também que nessa fase de passar limpo o Mato Grosso, de passar limpo os incentivos, o Poder Judiciário não se transforme no grande fiador de situações
inaceitáveis. Eu acho que era uma medida correta, que foi tomada no governo Pedro Taques, pelo secretário Carlos Avalone, de reduzir a Petrópolis de 97 para 60, mas o Poder Judiciário, segundo o deputado Carlos Avalone, repôs para 97% do incentivo. Isso é um absurdo. Essa cervejaria, segundo a delação da Odebrecht, ela foi instituída, ela foi comprada pela Odebrecht para dar propina aos políticos. Tomara que a propina tenha ficado nos políticos, né? Que não migre para os outros poderes. Porque não é possível que essa situação não possa ser ajustada pelo interesse público do Estado de Mato Grosso. E esse alerta, Edivaldo, que o Antero faz bem rapidinho, é super importante, ainda mais se levarmos em consideração uma declaração do secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, ontem no Jornal do Meio-Dia. Ele disse o seguinte: olha, podem ser reduzidos algo em torno de 30% dos incentivos fiscais que existem atualmente. Ou seja, a redução pode chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais, por decisão do governo. E aí a gente tem que saber o que é que vai acontecer lá na Justiça. Com o Poder Judiciário. Exatamente. Então, Fechou então, Antero? Fechou. Fechou, Lúcio? É isso aí. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Antero. Bom fim de semana para você, E telespectador. viva o misto. Para os companheiros. E a gente retorna com a graça de Deus, segunda-feira, às 6 horas da manhã, aqui